Hoje nós vamos falar aí sobre as regras para quem aceita ser fiador. Muito bom dia, doutor Irlan Melo. Bom que dia. bom revê-lo. Bom dia, pastora Carol. Excelente dia, né? Bom revê-lo também. Que bom, sempre com temas importantes. Sim. Esse negócio de fiador. É Ai, verdade. ai, 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 ai. Até a Bíblia fala sobre fiador, não é? Fala sim, a Bíblia fala. A gente pode ver lá no texto de Provérbios, né, que a Bíblia compara o fiador a um homem tolo, né? Mas existem situações onde a fiança realmente é necessária e a gente não tem onde escapar. Mas se isso acontecer, a gente precisa saber as regras, Isso mesmo. justamente para evitar depois qualquer tipo de problema. O que é a fiança, então, doutor Irlan? Então, a fiança, Carol, é uma garantia fidejussória. O que significa isso? É uma garantia pessoal que é dada por um terceiro para que, na falta de cumprimento de um determinado contrato, no caso o contrato de locação, pelo locatário, esta pessoa se responsabiliza. Ela se responsabiliza de forma pessoal e também através dos seus bens. Então, assim, a fiança sempre depende de um contrato normalmente de locação. Agora, existem situações, por exemplo, onde há o seguro fiança. Você não precisa de um terceiro, você tem uma empresa que garante isso através de um pagamento. E você pode mandar a sua pergunta aqui no 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. Tá com dúvida aí sobre essa questão de fiança? Tá vivendo uma situação assim? Aproveita que o doutor Irlan tá aqui, seu advogado tá aqui para tirar suas dúvidas. É isso aí. Fiança é o mesmo que aval, doutor Irlan? Então, essa é uma boa pergunta também. Por quê? Porque o avalista é aquela pessoa que se compromete a pagar também de forma subsidiária, ou seja, se o devedor principal não pagar, ele se compromete a pagar. Porém, o aval, ele só é utilizado nos títulos de crédito. Por exemplo, letra de câmbio, nota promissória. A diferença também em relação à fiança do aval é que o credor ele pode exigir diretamente do avalista sem passar pelo devedor principal, algo que não ocorre, por exemplo, na questão da fiança, né? Uma pergunta, Sim. Tem perguntas aqui para o senhor. Em contratos por prazo determinado, pode haver prorrogação da fiança sem a concordância do fiador? Então, essa é uma boa pergunta, né? Vamos imaginar que você já é um fiador e o contrato terminou e a partir daí você se sente desobrigado, você precisa prestar bastante atenção. Por quê? Porque se o contrato é por prazo determinado, então vamos imaginar um contrato de locação comercial que normalmente é de 1 ano. Acabou esse 1 ano, mas não houve a entrega das chaves e no contrato prevê que a garantia da fiança ela se dará até a entrega das chaves, ou seja, até a finalização do contrato, há uma prorrogação. Neste caso, o fiador ele continua sendo responsável pela fiança até a entrega das chaves. Então, assim, mesmo sem o fiador anuir, concordar, assinar um termo de prorrogação, mesmo assim ele continua responsável se no contrato estiver previsto que ele só se livrará da obrigação a partir do momento em que houver a entrega das chaves. Como que o fiador pode se exonerar aí da fiança, doutor Irlan? Então, às vezes a pessoa está envolvida numa fiança, ela quer ficar livre disso, né? E ela não sabe como. Vamos lá. A lei diz que nos casos de contrato por prazo indeterminado, ou seja, se você fez um contrato de locação de 1 ano ou de 30 meses e a partir do momento que esse contrato se encerra, ele passa a vigir de forma indeterminada. A partir desse momento, se o fiador não quer mais continuar, porque nós vimos no exemplo anterior que continua sendo responsável, o que ele deve fazer? Ele tem que fazer uma notificação. Ele precisa avisar ao credor, ao locador, que ele quer se exonerar, ou seja, que ele não quer mais ter a responsabilidade por aquela fiança. Quando ele fizer isso e o locador estiver ciente disso, ele terá ainda uma responsabilidade por 120 dias. A partir desses 120 dias ele está liberado. Normalmente o que o locador faz, o proprietário? Ele informa isso ao locatário e o locatário também tem um prazo de 30 dias para constituir um novo fiador sob pena de despejo.
Então, é possível sim você se exonerar, ou seja, ficar livre da fiança, Carol. Porém, você precisa que o contrato esteja por prazo indeterminado, tá certo? Qualquer pessoa pode ser fiador, doutor Irlan? Ou às vezes os acima de 70 anos não podem? Fala pra Sim, gente. qualquer pessoa que é uma pessoa capaz, ela pode ser fiador. Agora, existem algumas regras. Por exemplo, se a pessoa é casada, ela precisa da anuência do cônjuge. Se a pessoa, por exemplo, ela tem restrições, normalmente o credor, que é o locador, normalmente ele não aceita. Por quê? Se a pessoa já tem restrições, ela pode ter dilapidado o seu patrimônio. E aí ela não serviria para ser um fiador. Outra questão também que acontece é que normalmente se exigem fiadores com renda e um fiador com imóvel. Não é por quê? Porque esse imóvel pode responder por uma eventual execução pelo não pagamento do devedor ao credor principal. E eu pergunto, é obrigatório aí a autorização do cônjuge para a validade aí da fiança? Excelente pergunta. Esta autorização do cônjuge, no direito, nós temos um nome que é outorga uxória, né? Um nome difícil, um nome complexo, mas que significa o quê? A anuência, a concordância do cônjuge naquela fiança. Então, o que significa? Se eu estou sendo fiador de uma pessoa e sou casado e a minha esposa ou meu esposo não assinar o contrato, essa fiança é nula, ela não tem efeito. Em qualquer regime de bens? Em qualquer regime de bens. É claro que no regime da separação total de bens, você não teria a responsabilidade pelo seu patrimônio, porque isso é de forma separada. Porém, a lei não faz distinção. Então, se caso a pessoa é casada, há uma necessidade da outorga uxória, ou seja, da anuência. Agora, existem muitos casos também, Carol, de pessoas que vivem uma união estável. E aí a pessoa não tem ciência disso. Esse caso seria uma exceção à regra. Por quê? Porque a pessoa não tem como saber. E depois, no final, se ela quiser, por exemplo, alegar esse benefício de que a fiança é nula porque ela não assinou, ela teria que comprovar que o locador, ou seja, o credor, tinha ciência da sua condição. Uma pergunta, se o fiador morre, o cônjuge sobrevivente vai ser responsável por aquela fiança que o outro adquiriu? Excelente pergunta também, Carol. Por quê? Porque mesmo com a morte de um dos fiadores que é casado, o outro continua sendo responsável pela fiança, sim. Até porque ele assinou por isso o contrato. Da outorga uxória. Exatamente, ele assinou o contrato juntamente com a esposa ou esposo. Agora, diferentemente do caso do locatário falecer. Se o locatário falecer, no curso dessa fiança, o fiador ele fica desonerado, ou seja, ele não tem mais responsabilidade no pagamento dessa fiança. Acaba o seu compromisso. Pergunta para o senhor aqui. Ao ser cobrado pela falta de pagamento do locador do aluguel, o fiador poderá exigir que se cobre primeiro do locatário? Olha só, esse tipo de situação, no direito nós chamamos de benefício de ordem. Significa o seguinte, olha, eu estou sendo cobrado, por quê? Porque o locatário não pagou. Então, vem para uma execução e eu começo a ser cobrado. Mas eu posso solicitar que antes de se penhorar os meus bens, se penhore primeiro os bens do locatário. Porém, existe uma regra no Código Civil, artigo 828, que prevê que o fiador, ele pode abrir mão desse benefício de ordem. E às vezes, Carol, isso é muito importante para os telespectadores, às vezes nós assinamos os contratos e não prestamos atenção no que está escrito. É sério. Não é? E às vezes você vai assinar um contrato e no contrato está dizendo o seguinte, que você abre mão do benefício de ordem, você abre mão de ser cobrado primeiro do locatário e você aceita que possa ser cobrado diretamente de você primeiro. Então, se no contrato... Isso não é cláusula leonina, não, doutor? Aquela cláusula abusiva, não? Normalmente, Carol, os contratos de locação são contratos de adesão, não é? Porém, a pessoa não tem como alegar que ela não tinha ciência disso. Por quê? Porque é uma prática comum e eles deixam, não naquelas letras miudinhas, né? Mas eles deixam de forma ampla. E também vai se alegar o quê? Olha, você teve oportunidade de discutir o contrato está aqui, esse é o contrato. Então, assim, é muito difícil você conseguir
sair fora numa Alterar situação... isso. É muito difícil. Se você anuiu, então não tem como sair depois. Agora, é uma matéria passível de discussão. Então, por exemplo, eu estou sendo cobrado e eu sei que o locatário tem bens. Então, numa eventual cobrança, eu posso apresentar esses bens para o credor para que ele possa ir atrás desses bens. Porém, não é uma obrigação. Pergunta que não quer calar. O imóvel de morada do casal dos fiadores pode ser penhorado em caso de não pagamento do aluguel pelos inquilinos? Então, nós temos a Lei 8.009 de 90, que fala sobre o bem de família. Imagina que você tem um único bem, o bem que você mora, e você quer resguardar esse bem numa eventual cobrança de uma execução onde você foi o fiador. A lei expressamente diz que o bem de família é impenhorável, salvo em caso de fiança em garantias de contrato de locação. Então, preste bastante atenção antes de assinar um contrato de locação como fiador. Por quê? Porque se a pessoa não pagar e você tiver um único imóvel, o imóvel que você mora, a lei garante ao credor que este imóvel pode ser leiloado para que o locatário pague essa dívida que ficou em aberto. Então, há uma exceção prevista na Lei 8.009, artigo 3º. Então, é muito importante. É por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 11:15, quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Provérbios 11:15. Fiador tem que ser uma coisa muito pessoal. Muito. Porque tem hora que é melhor você ficar vermelho um tempo do que amarelo o resto da vida. Conheço esse ditado. Verdade. Porque tem hora que às vezes é um não que você vai ter que dizer também. Porque isso é muito sério, doutor. E não são poucos casos, né, Carol, que nós vemos de pessoas... Inimizades que surgem porque a pessoa não honrou com a palavra dela. E às vezes a pessoa, na hora que pede, a outra se sente constrangido, não é? De dizer um não. Dizer não. Por quê? Porque às vezes é uma pessoa próxima. Agora, se a pessoa não está tendo cuidado com seu próprio nome, talvez com certeza ela não vai ter cuidado com o nome do fiador. Então é uma responsabilidade muito grande, porque isso pode causar divórcio, isso pode causar a miséria da família por conta disso. Olha. Não é? Então, assim, é um risco muito grande que as pessoas precisam pensar. Em Provérbios 17:18, eu anotei também, diz assim, o homem sem entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. Então, realmente, eu costumo dizer no escritório o seguinte, quer ser fiador do seu pai e da sua mãe, olhe lá, para se evitar qualquer risco no futuro, tá certo? Doutor Irlan, obrigada. De nada, estamos aí juntos. Quero agradecer ao senhor, muito bom ter o senhor aqui, a gente sempre aprende muito. Tá certo. Te aguardo semana que vem. Semana que vem estamos juntos de novo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.